Você não é o que você faz para viver. Você não é a sua família. Não é quem pensa que é. Você não é o seu nome. Você não é seus problemas. Você não é a idade que você tem. Você não é as suas esperanças. Afinal, quem é você? Bem-vindos ao Clube da Luta. Quem me acompanha, que me acompanhe. A caminhada é longa, é sofrida, mas é vivida. Mas, regra número 1. Está proibido de falar sobre o Clube da Luta. Mas espera, eu vou precisar quebrar essa regra para poder comentar sobre esse filme clássico de 1999 aqui para vocês. E se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e já te convido também a se inscrever aqui no canal porque 3 vezes por semana eu trago novidades de filmes e séries e também para estar ajudando o projeto a não deixar ele morrer aí na praia. Então já deixa o seu like também, já compartilha com seus amigos, aquelas pessoas que gostam de filmes e séries e assim vai estar ajudando o projeto imensamente. Neste vídeo eu vou fazer uma análise sem e com spoiler. No iniciozinho não vai ter spoiler, pode ficar tranquilo, mas depois eu vou precisar falar sobre alguns detalhes sobre o filme, mas eu vou avisá-los aqui no vídeo. Clube da Luta é um daqueles filmes clássicos surpreendentes que nos faz refletir sobre a nossa própria existência neste mundo e tem um final de arrepiar. Eu tenho certeza que você vai ficar chocado com o final do Clube da Luta. Dirigido por David Fincher, o filme é uma adaptação de um livro de mesmo nome de Chuck Palahniuk. Eu acho que é assim, não sei. Clube da Luta é narrado por um personagem em primeira pessoa que não vai revelar seu nome. Vamos chamá-lo aqui de narrador anônimo. Ele vai ser interpretado por Edward Norton. Ele trabalha em uma empresa de seguro. Em uma observação, ele odeia o seu trabalho, mas ele permanece ali por motivos de sobrevivência, para poder consumir, para fazer o que ele bem entender. Ele ainda sofre de insônia e vive uma vida bem robótica, bem pacata e mecânica, na qual ele não tem consciência da sua própria existência. Afinal, quem é esse narrador anônimo? Já que nem é apresentado o nome dele. Ele parecia um vivo morto. E para ele se sentir pertencido, ele passou a frequentar certos grupos de apoio, como um grupo de câncer de próstata, mas ele não tinha câncer de próstata. É porque ele sentia que ali era um momento em que as pessoas passavam a ouvi-lo e isso amenizava um pouco essa angústia que ele sentia. E nessas idas ao grupo de apoio, ele conhece uma mulher, a Marlon. Ele se sente assim ameaçado por essa presença dessa mulher, porque, não sou só eu, tem outra pessoa também fazendo o mesmo que eu estou fazendo? Então, peraí, eu não sou o único. Ele já sente uma certa competitividade com a Marlon. Para preencher o seu vazio existencial, ele decide adquirir de forma exagerada bens materiais, ele se afunda nesse consumismo, mas ele percebe que isso não adianta. Ele está ali imerso na sua solidão. Depois, em uma viagem a trabalho no avião, ele conhece o Tyler. Esse cara, ele é misterioso. A gente sabe que ele fabrica sabão a partir de gorduras de humanos que fizeram lipoaspiração. E cada vez mais o narrador anônimo e o Tyler vão criando esse vínculo de amizade forte, vão estreitando seus laços. E é quando o Tyler decide criar o Clube da Luta. E o narrador anônimo, ele passa a frequentar esse clube e cada vez mais também vão ganhando novos adeptos. Mas, claro, para poder participar desse Clube da Luta, você precisa saber as regras do jogo. A primeira regra é você não fala sobre o Clube da Luta. A segunda regra é você não fala sobre o Clube da Luta. A terceira regra é, se alguém gritar para, fraquejar, sinalizar, a luta está terminada. A quarta regra, apenas 2 caras em uma luta. A quinta regra é uma luta de cada vez. A sexta regra, sem camisa, sem sapatos. Sétima regra, a luta dura o tempo que for necessário. E por fim, a oitava e última dica, se esta for a sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar.
Mas afinal, quem é Tyler Dunder? Nessa parte aqui do vídeo eu vou precisar falar sobre alguns detalhes do filme e eu vou dar spoiler, claro, eu vou falar sobre o final. Então se você não assistiu o filme ainda, recomendo você pausar o vídeo e depois retornar aqui. No final do filme a gente leva aquele choque de realidade, porque assim, eu já sabia o que ia acontecer porque já tinham me falado sobre o filme, mas se não fosse por isso, de fato o filme teria me surpreendido muito, porque eu não iria imaginar que o Tyler Dunder, interpretado pelo Brad Pitt, fosse uma pessoa inventada pelo próprio Tyler, narrador anônimo. Na verdade, trata-se aqui de uma mesma pessoa. O Tyler Dunder, interpretado pelo Brad Pitt, na verdade era um alter ego do próprio narrador anônimo. E o que a gente percebe é que ele era totalmente oposto à personalidade do narrador, porque a gente percebe que o narrador é uma pessoa bem consumista, materialista, e o Tyler, ele era uma pessoa livre, assim, ele não se importava com os bens materiais. Para ele, era a vida em si que estava passando, que estava em jogo. Então, ele se mostrava bem desprendido a tudo que fosse de posses materiais. E eu percebi uma pequena inveja em relação ao narrador, a esse personagem Tyler, porque como ele consegue viver dessa forma, a chegar a esse estado de espírito. Foi bem chocante para mim assimilar que o Tyler era a mesma pessoa que o narrador, personagem desse filme, e que, portanto, ele batia em si mesmo, ele que tramou o plano para incendiar prédios, inclusive de incendiar o seu próprio prédio, e ele vai se perdendo nessa sua loucura, ele vai se autodestruindo e destruindo o local onde ele vive. Ou seja, esse filme ele nos provoca a pensar que a gente deve consumir de uma forma sustentável, adquirir aquilo que nos é essencial, porque a gente vive em uma sociedade, né? O Tyler, aqui ele parece querer se isolar disso tudo. O capitalismo já nos está imposto, o consumismo também. Cabe a gente saber como que a gente vai conviver com esse sistema. É pensar que a gente não deve viver apenas em função de bens materiais, em função do trabalho, que a gente tem uma vida social, que a gente deve compartilhar momentos com os nossos amigos, com as nossas famílias e ter um tempo para nós mesmos, para o nosso bem-estar, porque na hora da nossa morte, senão a gente vai pensar o quê? Nossa, o que eu vivi? Absolutamente nada. Eu acho que eu só trabalhei, consumi, comi e dormi. É o que a gente percebe aqui na vida do Tyler. Há pessoas que têm tudo nessa vida, assim, em relação a posses materiais, e tá passando um carro de peixe, mas ignorem. Sempre quando eu vou gravar um vídeo é essa luta desses barulhos, mas enfim. Essas pessoas que têm tudo na vida, se tratando de bens materiais, mas que elas se sentem vazias, elas sentem que não têm com quem compartilhar os momentos de vida mesmo. E aí que elas percebem que elas estão vivendo em prol do seu próprio egoísmo e em prol de um poder. O Tyler, interpretado pelo Edward Norton, aqui em Clube da Luta, não é uma pessoa perversa como Patrick Bateman em Psicopata Americano. Ele pratica crimes sem ter a consciência de que ele está praticando aquilo. Na verdade, ele acha que é uma outra pessoa. Quem está por trás disso tudo é o Tyler, interpretado pelo Brad Pitt, mas que na verdade esse é um personagem que ele mesmo inventou. Ele passa por esses transtornos psicóticos e a gente consegue compreender um pouco como é ter esses conflitos, assim, como é algo perturbador para ele. Ele está sempre ali sentindo que o Tyler, Brad Pitt, está o perseguindo e que ele já não sabe mais o que ele pode fazer com isso. E o que acontece no final do filme, né? A gente vê o Tyler, interpretado pelo Edward Norton, se ferindo para tentar se livrar do seu alter ego. E é quando a Marlon aparece no prédio e os dois de mãos dadas ao som de Where is My Mind, que ficou super harmônico ali com o contexto, eles assistem aos prédios se desmoronarem em torno deles. Durante essa cena e quando também
o Tyler afirma a ele que, na verdade, ele é um personagem da imaginação desse narrador anônimo que se revela como Tyler depois, eu fiquei pensando, será que a Marla também não era uma personagem inventada pelo Tyler? Será que de fato ela existiu? Eu acredito que sim, mas me gerou essa dúvida durante o filme. Não sei se pra vocês também, deixa aqui nos comentários. E outra coisa também que eu pensei durante o filme é, ele se feriu para se livrar do Tyler, mas será que ele consegue isso depois? Acho que ficou aberto, né? Já que se ele passa por esses surtos psicóticos, será que esse Tyler não voltaria? Pra mim, o Clube da Luta se refere a essas lutas que a gente passa durante a nossa vida, no sentido de sofrer, no sentido de passar por certas situações exaustivas e que viver é isso, né? De uma hora estar bem, outra hora passar por certos momentos não tão bons assim, e é como a gente vai lidar com tudo isso e tentar sentir, porque sofrer faz parte da condição humana. Então, se você está passando por situações bem difíceis e você está sentindo isso, significa que você está vivo. E muitas vezes a gente tenta aplacar essas dores através de bens materiais, através de uso de redes sociais exagerados, inventar uma realidade paralela no Instagram, como forma de mostrar, olha, minha vida está ótima, mas aquilo tudo é uma vitrine. E até mesmo tem gente que usa aplicativos de relacionamentos como uma forma de escape dessa realidade. Então, o quanto é importante a gente sentir para a gente poder se reinventar, para a gente poder seguir uma nova vida. Só que ao mesmo tempo, a gente precisa também saber os nossos limites. Até que ponto sentir isso, sofrer dessa forma é normal? Até que ponto a gente tem que quebrar essa regra e pedir para parar e pedir ajuda de fato, né? Porque às vezes pode ser esse sofrimento uma condição humana, mas às vezes ele pode ser de fato um transtorno mental, uma depressão, uma ansiedade, e aí é o momento que a gente precisa pedir ajuda, porque já vai ser algo que vai nos limitar e a gente não vai conseguir sair dessa sozinho. Então, pra mim, a mensagem que esse filme quis passar é, claro, né, toda essa crítica ao consumismo exacerbado, mas também o que eu entendi é que viver é um ato de coragem, de resiliência. E enquanto você estiver sentindo, é porque você está vivo. Quando a gente vive uma vida mecânica, parece que a gente não tem consciência de quem a gente é de verdade. A gente vai fazendo aquilo de forma repetitiva, sabe? Como naquele filme do Charlie Chaplin. Então, às vezes a gente precisa parar um pouco, respirar, viver um pouco a nossa vida, pra gente ver o que a gente pode fazer e tomar outras direções. Se você gostou desse vídeo, te convido a deixar o like. Gente, é muito importante mesmo a inscrição de vocês aqui no canal, para não deixar esse projeto morrer. A gente se vê no próximo vídeo.